Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É momento de agradecer. É momento de reconhecer. É momento de se entregar. É momento de confiar. É momento de saber esperar. É momento de parar para ouvir. É momento de saber obedecer. Mas também é momento de colocar a prioridade diante do Senhor. Estava refletindo há pouco. Você já parou para avaliar, rever e considerar as prioridades da sua vida hoje? Quais têm sido as situações que realmente você tem se dedicado com maior cuidado e atenção? Olha o que a Bíblia nos diz. Em Mateus capítulo 6, versículo 33, um texto muito conhecido, está escrito: mas buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Este texto aponta qual deve ser a nossa prioridade. Esse texto indica qual é a verdadeira importância, em primeira instância, na vida do servo de Deus: o reino e a sua justiça. Ora, as demais coisas não são as mais importantes, porque você busca o que é mais importante, e as demais coisas são acrescentadas quando você se coloca diante dele. Então, nesta noite, nesta quinta-feira, dia 5 de outubro de 2023, menos de 90 dias para encerrarmos o ano corrente, é momento de rever, de avaliar, e, se preciso for, de reavaliar as prioridades. Queridos, nós não podemos agir por impulso. Nós não podemos agir por ímpeto da nossa vontade. Precisamos nos colocar diante do Senhor todos os dias. Buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Isto diariamente, todos os dias. Esta deve ser a nossa prioridade: o reino e a sua justiça. Tanto assim que Jesus orou e nos ensinou a oração do chamado Pai Nosso, dizendo que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade, na terra como nos céus. Jesus estava ali mostrando qual deve ser a prioridade. A prioridade é o reino. A prioridade é o reino. Quando eu e você colocamos o reino como prioridade, e eu tenho aprendido isso cada vez mais, quando eu e você colocamos o reino como prioridade, Deus se move. Quando eu e você colocamos o reino como prioridade, os céus se põem em movimento. Quando eu e você colocamos o reino como prioridade, Deus se move em nosso socorro. E o milagre acontece. E sabe qual é o milagre? Talvez não seja aquilo que você imagina. O maior milagre é a salvação. O maior milagre
é a salvação de alguém que estava perdido. Lembra da parábola do filho pródigo? Quando o pai vê o filho voltando, ele faz uma festa. Ele diz: este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. É o motivo de festa. É a única situação que sabemos que provoca festa no céu, quando um pecador se arrepende. Mas o pecador vai se arrepender através da sua vida, através da minha vida, quando e somente quando o reino for prioridade. Nós teremos hoje o privilégio de ouvir o testemunho de alguém que foi alcançado por este amor de Deus no momento mais crítico da sua história, quando já havia desistido da própria vida. Porque alguém se colocou a serviço do reino dos céus. Porque alguém se posicionou e disse, lembra do que Isaías disse? Isaías capítulo 6, ele responde, quando houve a pergunta, a quem enviarei, a quem há de ir por nós? E Isaías responde, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Quando eu e você oramos assim, colocando o reino e a justiça como prioridade, Deus coloca a nossa vida como patamar, como porto seguro para a salvação de muitas almas. Então que nessa noite você abra o seu coração e já comece a compartilhar esta transmissão. Use este aviãozinho que tem, essa setinha que tem aqui no cantinho inferior do lado direito do seu vídeo, do seu dispositivo móvel celular, e convide pessoas, tantas quantas você puder, para estarem conosco, ouvindo essa história que o Espírito Santo nos permitiu ter a oportunidade de ouvir na noite de hoje. De alguém, eu não vou adiantar aqui a história, você vai ouvir por meio da própria pessoa, de alguém que no momento mais crítico foi alcançado e salvo pelo Senhor dos Exércitos. Abra o seu coração. Deixe o Espírito Santo trabalhar através da sua vida. Seja você um canal de bênçãos, colocando o reino como prioridade nesta noite. E em nome de Jesus, que você possa ouvir a voz do Espírito Santo através do testemunho. Sim, pois o testemunho tem o condão de aumentar, de potencializar a nossa fé, de amplificar a nossa fé. Então, se você chegou aqui com a sua fé um tanto estremecida, um tanto abalada, um tanto balançada, é a noite de você parar para ouvir o testemunho que vai despertar a sua fé, em nome de Jesus. Sem mais demora, eu vou convidar a missionária Glória Raad, que está conosco, que prontamente aceitou o convite para compartilhar um pouco da sua história nesta noite. Vou convidá-la, já silenciando aqui o fundo musical para não dar interferência. E vem conosco, porque eu tenho certeza que esse testemunho vai te abençoar. Em nome de Jesus. A paz, pastor. Boa noite. A paz do Senhor. Boa noite. Deus abençoe. Já estava aqui no Espírito, esperando, ouvindo o pastor falar, e eu... Ó, você não comprou meu livro, né? Eu falei, não. Esse pastor está falando tudo que está no meu livro, não pode ser. Uma das coisas que eu falo e marco ali é sobre Mateus 6:33, né? Foi o primeiro versículo que ficou gravado no meu coração, né? Quando a gente entende, depois já vou contar, vou dar a introdução, mas foi... Aí você entrou com esse versículo, eu falei, não, ele só pode ter comprado o meu livro. Ainda não. Bom, já tá, o Espírito Santo já revelou várias coisas aí. Glória a Deus.
Fique à vontade, Glória. Sinta-se em casa. Deixe o Obrigada. Espírito Santo ministrar através da sua vida. A Amém. minha live, de vez em quando, apronta comigo. Eu não estou vendo você, mas te ouço perfeitamente. Eu sei que os Mas demais devem estar vendo você. Então, vamos tocar o barco, deixa seguir aqui a ministração e você fica à vontade, tá bom? amém, amém. Então, boa noite a todos aí que estão ouvindo. Se sentirem no coração de ir compartilhando a live, porque eu creio que vai ser de grande bênção para muitas pessoas que estão precisando, né, de uma palavra de é muito bom quando a gente conta a história né, da nossa história, porque começa a fazer, falar, meu Deus, tem outras pessoas passando, às vezes, por coisas piores, então, e como Deus trabalha na vida da gente, né? Então, que você possa estar compartilhando e abençoando alguém que está precisando, né? Que sejamos o bom samaritano. Às vezes, fazer esse gesto, né? Vai ser de bom samaritano, de ter compaixão por alguém que realmente está precisando, né? Eu falo que a miséria não é só miséria em falta econômica. Miséria é quando você vê a pessoa que tem uma miséria espiritual e você consegue detectar isso e você precisa de ajudar essa pessoa. Isso é ser bom samaritano, né? E você estar hoje fazendo, lembrando de alguém, o Espírito Santo vai te lembrar, envia essa aviãozinho para podermos chegar a mais pessoas, né? Porque eu tenho ouvido tantos testemunhos, pastor, sobre aquele pequeno trecho que viralizou ali no podcast viralizou, deu, creio, eu não tenho mais contagem, mas umas 16 milhões de visualizações em vários lugares, e eu vi em alguns que consegui acompanhar pessoas que receberam na hora que iam se suicidar, sabe? Então, assim, às vezes, esse gesto de apertar o botão pode mudar a vida de alguém, como mudou a minha, né? E começando aqui agora, assim, foi só a introdução. Meu nome é Glória Hadi, eu sou libanesa, nasci no Líbano, saí da guerra, né, de criança, com 6 anos, eu sou primogênita de 6 irmãos. Eu nasci em um lar desestruturado, um lar muçulmano, onde os meus pais vieram também de famílias totalmente desestruturadas também, e criaram os filhos assim, como vem, né? E era um lar totalmente agressivo, num lar que só tinha gritaria, só tinha palavrões, eu via minha mãe apanhar de meu pai. E, além de tudo isso, era a guerra que a gente vivia dentro do país, né? E tudo isso, com tudo isso, nós saímos da guerra, fomos morar na Argentina, fomos extraditados, fomos para a Argentina, outra língua, outra cultura, totalmente diferente. Também foi difícil para mim, porque já por causa de ser diferente, eu recebia bullying na escola, e tudo foi muito difícil, né? Sempre no meio de falta, de começar de novo, começar de zero, ir para um lugar, ir para outro, de cidade, país, e assim desde a minha infância, né? E sempre com um vazio dentro do meu coração. Eu não entendia por que eu tinha esse vazio. Meu pai me ensinou ao Corão. Allah significa Deus em árabe. Muçulmano, eles acreditam no Deus de Abraão, no Deus de Moisés, mas o que acontece sai da ramificação de Agar, que é o filho Ismael. Só para dar uma resumidinha, às vezes as pessoas não conseguem entender. E meu pai me ensina e me apresenta a Allah, um Allah bravo, um Allah que castiga, um Allah severo, um Allah que se você faz coisa errada, você vai ser castigado.
vai para o inferno e um monte de coisa. Então, eu conheço esse Alá que meu pai me apresenta e eu tenho medo desse Alá. Então, para mim, Alá estava lá em cima e eu aqui, eu fazia as rezas que meu pai me obrigava a fazer. Quanto mais me obrigava, eu mais rejeitava, mais não queria, mais não gostava. Pela forma que ele exigia e falava, nunca foi com carinho, nunca foi agradável. E eu não entendia o porquê que eu tinha que fazer isso. Simplesmente fazia por obrigação, por pressão de meu pai. E sempre vi meu pai rezando e tudo. Mas assim fomos crescendo e passados uns 5 ou 6 anos a mais lá na Argentina, a gente volta novamente para o Líbano. Eu já estava com 11 anos, mais ou menos, de idade, porque meus pais brigavam que ele queria voltar para o Líbano, né? Minha mãe não queria e ele queria voltar. Então, terminamos voltando. E na volta, a gente começa tudo de novo, de zero, tudo igual. Só que a guerra continuava, as bombas continuavam. E todo esse caos, né, de ver o país desse jeito, de eu ir para a escola e não saber se vou ver minha mãe de volta, porque eu estava na escola, estavam caindo bombas, uma das vezes que eu lembro, e eu pensava, será que eu vou ver minha mãe de volta? Porque as bombas estavam acontecendo. Então, gera tudo um trauma desde a infância. E meu pai, ao ver que tudo isso estava acontecendo, meu pai decide que nós devemos retornar novamente para a Argentina, porque não dava mais para morar desse jeito. Então, eu pensei, bom, graças a Deus, saí da guerra, fui embora. Só que um dia em Buenos Aires estava trovoando muito forte, chovendo, e eu comecei a gritar desesperada, achando que era uma bomba que estava caindo dentro de mim, ali na casa, né? E aí, dentro de mim, eu pensei, eu saí da guerra, mas dentro de mim estava a guerra ainda, né? Os traumas da guerra ficaram dentro de mim, né? E isso fui crescendo com tudo isso, com todos os traumas, com não saber quem eu era, eu não tinha identidade. Eu sentia sempre um vazio dentro de mim, eu sentia uma carência, né? De carinho, de alguém me falar parabéns, filha, te amo, um abraço. A gente não tinha isso. E eu fui crescendo assim. E com o tempo que fui crescendo, eu fui preenchendo esse vazio com coisas, comprando roupa, achando que isso ia preencher, a gente não percebe. E quando eu estava terminando de estudar administração de empresas, eu comecei a namorar, meu primeiro namorado. E meu pai soube disso. E quando ele soube que eu estava namorando, ele falou para minha mãe, você não vai dar de comer para ela. E eu estava faltando 3 meses para me formar. Eu não queria repetir, porque eu pensei, eu nunca repeti, não quero repetir. E eu não tinha dinheiro para ir para a escola, para terminar a escola. Só que algo dentro de mim fazia como eu não podia parar. Era que eu tenho dar um jeito de ir, mesmo sem ter dinheiro para ir para a escola, nem para comer. E aí, num outro dia, eu levantei, peguei ônibus, falei para o motorista, eu preciso de ir para a escola, mas não tenho dinheiro. E o motorista me levou. O metrô, a mesma coisa. Então, eu comecei a viajar indo para a escola de graça. E como eu ia de manhã e eu tinha que ir período completo, era tarde também, tinha só intervalo do almoço, eu ficava lá. E o mais engraçado é que o restaurante de meu pai, que ele tinha um restaurante árabe, ele ficava a umas 5 ruas da onde eu estudava. E eu não podia ir porque ele não queria me dar de comer. E assim fui indo para a escola. Se passaram os dias
e minha barriga começou a fazer barulho. Até que, não lembro quantos dias se passaram, mas era no período da mesma semana, eu comecei a passar muita fome, minha pressão baixou, e eu desmaiei de fome descendo do metrô. E ali foi acumulando e começando a ficar com ódio e raiva do meu pai. Eu comecei a ficar com muita raiva dele. E quando eu desci do metrô, tinha uma professora que me levou para a escola. E ali eles souberam o que estava acontecendo comigo. E os colegas da escola começaram a comprar o café da manhã para mim. E eu estou falando isso por duas coisas. Uma, foi o maior tempo da minha vida que eu achei dinheiro no chão. Eu achava dinheiro no chão, mas não era para a semana inteira, era para o dia. Dava para comprar um cachorro quente e um refri. E eu, como meu pai tinha me ensinado que no Alcorão tinha muita manifestação de anjos, dentro de mim, eu sabia que era um anjo de Deus que estava mandando isso. E fui crescendo nesse tempo com muita raiva de meu pai. Mas por que eu falo isso? Eu terminei, né? Me formei, mas muitas vezes temos sonhos frustrados. Temos sonhos que nós queremos cumprir e não conseguimos porque alguém te impediu ou porque a parte financeira também te impediu. E eu não pensei nem no que quem que estava me impedindo, nem no que eu não tinha. Eu só queria cumprir essa meta. E por que eu falo isso? Porque muitas pessoas, às vezes, pararam de cumprir o sonho porque faltou dinheiro. Ou porque alguém te impediu, como eu falei. E sabe o que eu quero falar? Hoje eu conheço a palavra e eu entendi quando eu li que eu tomei a decisão. Eu tive o livre-arbítrio lá de decidir se eu parava, porque estava me impedindo, e hoje ter falado, olha, me fazer de coitada e falar, eu não consegui porque meu pai fez isso comigo. Não. Sabe quando nós tomamos uma decisão e é o livre-arbítrio que Deus está esperando, muitas vezes, Ele olha, eu imagino isso, que Ele nos olha do céu e está assim, esperando ver se você que decisão vai tomar. Se você tomar a decisão, Ele abre o mar e Ele joga o maná e Ele vai fazer o impossível acontecer. Porque eu não consigo te falar como é que consegui. Mas dinheiro eu achava no chão e eu viajava de graça para ir para a escola. Então, assim, se você quer dentro de você, não importa o valor que a faculdade, não importa o preço, não importa se você não tem dinheiro, não importa. Levanta e vai, porque é Ele que vai jogar o maná que você precisa, sabe? Eu quero gerar essa fé que eu não conhecia a palavra, mas dentro de mim fazia que eu não parasse. Eu não aceitava, né? Eu não vou aceitar a posição de repetir de ano. Eu tenho que dar um jeito. Então, Deus vai fazer. Eu tenho certeza disso. E quando me formei, depois me afastei totalmente de meu pai. Eu fiquei como 2 anos sem falar com ele, com muita raiva, com muito ódio. O casamento de meus pais estava totalmente destruído. Meus irmãos foi cada um para cada canto. A casa estava destruída, não tinha, vamos dizer, mesa, né? Não tinha lar, não tinha nada. Nunca teve, na verdade. E eu estava trabalhando na época de cabeleireira e uma pessoa estava estudando psicologia e precisava de terminar a tese, entregar na faculdade para se formar, e me perguntou se eu podia ser a modelo, né? E ela começou a me atender toda semana. E um dia ela sentou e falou assim, me conta de teu pai.
E quando eu olhei, falei para ela, não, de meu pai não quero falar, eu odeio meu pai, eu não quero saber de meu pai. E ela olhou para mim e falou, por quê? E eu contei tudo o que tinha passado. E ela falou assim, mas você já falou para ele tudo o que você viveu? Eu peguei e falei, não. Ela falou, você nunca contou para ele tudo o que você passou, que desmaiou de fome, tudo? Falei, não. Aí ela olhou e falou assim, por que você não conta para ele? Eu tenho certeza que se você contar para ele, ele vai te pedir perdão. E eu olhei para ela e eu pensei, ela não sabe que ela está pensando, não conhece meu pai, né? Não sabe de quem que ele está falando, ela está falando, né? E aí, sabe por que eu falo isso? Porque com meu pai a gente não conseguia sentar para falar. Ele falava aos gritos, a gente não conseguia conversar, ele logo ou batia. Então eu sabia que era em vão falar. E se passaram uns 15 dias, eu acho que tenho essa lembrança de tempo, e meu pai me ligou porque ele teve um problema e foi para o hospital. E como ele estava sozinho, né? Todos os filhos foram para um lado, tudo. Eu acho que aquilo foi um susto e ele começou a chamar os filhos e ele me chamou para jantar. Eu só fui só porque aquela mulher falou isso para mim. Senão não teria nem ido. E eu carregava com esse ódio dentro do meu coração desde aquele tempo, né? E eu decidi ir lá. Aí tem uma outra chave, decidir. Eu decidi ir lá, sentei, jantei com meu pai e eu falei, pai, você lembra assim, assim, assim? E eu fui falando tudo o que tinha passado quando ele tomou essa decisão. E ele olhou para mim e chorou, me pediu perdão e me abraçou. E eu lembro que eu saí de lá, da casa de meu pai, como flutuando. Aquela mágoa, aquela coisa ruim que estava dentro de mim durante tanto tempo tinha saído. E eu faço questão de contar essa história porque muitas pessoas vivem uma vida de ódio, de mágoa, de rancor e não conseguem continuar para frente. Não vivem no presente, nem muito menos o futuro, porque o diabo está continuamente minando a cabeça. Olha para trás o que fizeram com você. Sabe? Se você sentar com essa pessoa e falar, porque às vezes a pessoa não sabe a dor que fez dentro de você. Mas eu tenho certeza que se você falar, você vai ser livre de todo ódio, de tudo que o diabo preparou para te afundar cada dia mais, sabe? Eu vejo assim como se fosse um caminho cheio de lama que a gente tenta sair e em vez de conseguir sair, a gente fica naquela lama, aquela areia movediça que vai te chupando. O pecado é assim, o não perdão, o ódio, sabe? Eu estou visualizando isso, eu não sei porque o Senhor está me mostrando isso, eu estou vendo isso, eu estou vendo como se fosse uma areia e a gente sendo chupada por isso, né? E é assim quando a gente não perdoa, quando a gente fica com ódio, com rancor, o nosso coração é como se fosse uma areia movediça e você não pode plantar nada ali. O Senhor está me mostrando isso. Se você precisa perdoar alguém, faça isso hoje. Porque o novo do Senhor não pode entrar. Não pode o coração com mágoa, com raiz de amargura, como se fosse essa areia, plantar nada ao Senhor ali. E às vezes você fala, Deus, faz isso, Deus não sei o quê. E você continua murmurando, blasfemando, xingando, falando daquela pessoa que te fez aquilo. Eu não sei se é líder, se é pai, eu não sei, mas você sabe. E você sabe que Deus está falando com você. E Deus não se agrada disso. Porque sabe o que eu quero falar para você? Isso não combina com você. Quando a gente é do reino do céu,
As coisas do mundo não combinam mais com a gente. E quando você murmura, ou quando você xinga, ou quando você... Ei, é Deus falando, filha, isso não combina com você. Filho, ei, isso não combina com você. É porque quando a gente entende que a gente não é desse mundo e precisamos tirar tudo que não vem mais dele, a gente começa a entender e começamos a ser transformados de dentro para fora. Sabe? O primeiro órgão do corpo a ser formado no ventre é o coração, sabia, pastor? Então, olha só que coisa tremenda. Nós saímos do coração do Pai e vamos direto para o coração. Então, pensa o quão valioso é ter coração. Apesar que fala que o coração é enganoso, mas é dali que vem tudo. A palavra diz isso, sabe? E Deus sabe por quê. Então, nós precisamos de curar nosso coração, nós precisamos sarar nosso coração, nós precisamos perdoar. Eu não sei se que te fizeram, aquela professora, aquela pessoa, eu não sei o que fizeram. Oh, Glória, mas você não sabe o que fizeram comigo. Pode ser que foi coisa pior, com certeza. Mas não importa o tamanho da dor, importa que quando você libera perdão, o céu se abre na teu favor. Assim como aquele dia que eu saí da casa de meu pai, como voando, eu fui livre aquele dia. E eu não entendia, porque eu não era nem cristã, mas eu estou contando para vocês entenderem como Deus trabalha. E eu saí, e a ligação com meu pai foi algo que, uma unidade diferente, sabe? Isso nos uniu. Eu nunca tinha tido isso aí. E eu já estava com 20 e poucos anos. E logo após isso, eu venho de férias para o Brasil. Eu vim de férias para o Brasil. E eu lembro que eu moro em Balneário Camboriú há 15 anos já. O táxi entrou pela orla da praia e eu olhei aquela praia tão linda e pensei, que linda essa praia. Me lembrei do meu país. E eu pensei assim, como eu gostaria de morar aqui. Ficou, cheguei no hotel e tudo, e lembrei que meu pai tinha me ensinado que se eu queria falar com Allah, que eu pegasse o Alcorão, abrisse, fizesse uma pergunta para ele e eu abrisse. Que ali, quando eu abrisse, ele iria me dar resposta. Só que eu não estava com o Alcorão. Eu não levei nas minhas férias. Só que na cabeceira da cama tinha a Bíblia dos Gideões. E eu pensei, é o mesmo Deus, vou perguntar para ele. Não entendia muito. Peguei a Bíblia, nem sabia ler o português. Peguei a Bíblia e falei assim, Deus, será que eu vou morar aqui? E abri. Quando eu abri, eu li assim, você morará no paraíso de Deus. Falei, pronto, eu vou morar aqui. Até hoje não acho mais esse versículo. E aí, voltei para a Argentina com isso guardado, com aquilo no meu coração. E já vou falar que vou confessar meu pecado, que essa Bíblia eu tenho ela até hoje comigo, né? Levei do hotel. E aí, nesse tempo, minha avó ficou doente lá na Argentina, a mãe da minha mãe, que também tinha vindo com a gente da guerra. Fui eu cuidar da minha avó no hospital. E ali teve uma chave muito forte em mim, que também foi algo que mudou a minha vida. E até hoje eu penso desse jeito. Eu estava sentada olhando ela deitada no leito e eu pensei, o que será que ela está pensando, né? E aí eu me coloquei no lugar dela, como se eu tivesse a idade dela ali no leito, e eu pensei, o que eu estaria pensando? E aí veio assim, por que eu não tentei isso? Por que eu não tentei aquilo? E aí eu pensei, eu não quero chegar nessa idade e falar por que eu não tentei. Eu quero chegar nessa idade e falar, não deu certo, mas pelo menos tentei. Porque eu não quero levar no leito a alguma coisa que, ai, por que eu não tentei isso? Não, não quero. E até hoje eu me nego a isso acontecer. Eu quero deitar e pensar, poxa, eu tentei tudo.
não deu certo, mas eu tentei, não ficou nada, sabe, para trás. E aí eu pensei, eu quero ir para o Brasil, porque se não der certo, mas pelo menos tentei, eu vou dizer lá no meu leito. E minha avó logo depois saiu do hospital e eu falei com meu pai. Para mim nunca foi difícil sair de um lugar para outro, porque já tinha mudado muitas vezes na minha vida desde a minha infância, então isso não era problema. Peguei 2 malas, meu pai falou, pode ir, e eu peguei e vim para cá. Aí eu fui procurar emprego e, como eu falo, sempre preenchi esse vazio com coisas do mundo. Um namorado que achava que ia me preencher, roupas, e sempre o mundo que te oferece faz achar que não, isso aí é alegria, mas alegria e felicidade são 2 coisas diferentes. E eu sempre entendi que a alegria vem de fora para dentro. E eu sempre tentei preencher esse vazio. Eu cheguei aqui, fui procurar emprego, para resumir, não deixar muito comprido, mas terminei trabalhando em um salão pequenininho, que eu não queria ali, eu queria trabalhar num lugar bem famoso e conhecido e grande, porque eu tinha um currículo grande, trabalhei na TV fazendo cabelo, tinha, né? Então, eu chego com um currículo enorme, me achando a glória, uma arrogância e uma soberba tremenda, e eu não ia trabalhar num salãozinho pequenininho por menos, não, de jeito nenhum, né? E eu fiz vários testes e nada dava certo. Até que, por várias vezes, aparecia no jornal esse endereço e eu tinha ido, já tinha visto. E eu falei, não, aqui não entro, me recuso a entrar ali. Eu comecei a gastar, continuei gastando dinheiro, né? E assim foram passando 15, 20 dias, 25 dias fazendo teste e nada. E eu já angustiada, porque eu estava acabando o dinheiro, eu tinha que voltar. Até que eu pensei, bom, a última opção é esse salãozinho. Apareceu de novo no jornal, falei, eu vou, resignada, da cabeça para baixo, sabe como aquelas crianças que o pai fala, vai, e você vai com raiva? Então eu fui assim. Aí eu cheguei lá, uma senhorinha bem querida me atendeu, que era a dona, fiz o teste e ela falou, não, pode começar amanhã. E aí eu te falo, por que eu falo isso e enfatizo? Porque muitas vezes o povo judeu ficou 40 anos no deserto por causa da teimosia, por causa de não obedecer, sabe? Perderam tanto tempo. Eu perdi 25 dias. Mas quanto tempo você está perdendo? Porque Deus quer te levar para um lado e você quer ir para outro. E às vezes, como a Eva pecou, porque foi agradável a seus olhos. E como o inimigo, ele coloca luz e brilho em coisas que por dentro a maçã é podre, o fruto é podre. O lugar aonde você quer ir, às vezes, trabalhar, não é o lugar aonde Deus quer te levar. E aí você começa a passar por um monte de problemas e você não entende que no lugar errado você não vai dar fruto. Quando você está na geografia errada, você não vai dar fruto nunca. Porque não é a geografia que Deus quer. E às vezes vive uma vida vivendo desse jeito e aceitando, pensando que é só isso e é essa vida que você deve levar. Não é a vida que Deus quer para você. Assim como Abraão foi mandado sair da sua terra e da sua parentela. Só que ele foi abençoado quando ele se desligou do sobrinho, porque ele levou o sobrinho junto. Então, assim, eu ali, né, 25 dias até que eu fui lá. E fui trabalhar nesse lugar pequenininho. De repente, pastor, eu não sabia, mas por primeira vez escutei uma música ali, nesse salão pequenininho. Eu escuto uma música que essa música canta, entra na minha casa e entra na minha vida. Quando eu escuto eu fazia um mês que estava no Brasil, quando eu escuto essa música, eu mal entendia o que estava falando, aquele vazio foi preenchido.
Eu nunca tinha sentido o que havia sentido. Eu queria chorar, mas não entendia por que eu queria chorar. Parecia que estava no céu, não sabia expressar o que estava sentindo. Era algo que me fazia ir no céu, não sei explicar. E eu não conseguia entender o que estava acontecendo comigo. Até que eu descobri que era adoração para Deus. E por que eu falo isso? Porque eu tinha 28 anos e eu descobri com essa idade que eu podia adorar a Deus. Eu descobri com 30 e poucos anos que eu podia dançar para Deus, porque a gente apanha, não pode dançar, isso é pecado para os muçulmanos. Então, o porquê que eu falo isso? É porque muitas vezes pessoas que têm a liberdade de adorar a Deus em espírito e em verdade, e nada a ver, vou pôr uma música do mundo, sabe? Mas quantas pessoas dariam qualquer coisa por ter conhecido a verdade e ouvido um louvor e aprendido que podia adorar a Deus e ser enchido daquilo que do outro lado do mundo tem milhares de pessoas que estão fazendo as rezas, estão cumprindo com pautas de religiões e continuam vazias. E as almas dela gritam sem entender o que está acontecendo com elas. Sabe? Como aquela mulher do poço que ia pegar água, mas continuava vazia. E ela ia e pegava água do poço errado, da religião errada, Shurimanakalarabashai. E ela, sem entender, voltava com essa água, mas estava vazia. Só que um dia, o poço da água viva ficou frente a frente com ela. Sabe? E a gente não valoriza a liberdade, o saber e conhecer a palavra e falar, não, eu só quero adorar a Deus, eu não quero ouvir outras músicas. Eu não estou te obrigando, é o Espírito Santo que fala. Eu estou falando porque eu era muçulmana e quando um muçulmano é radical, é muito tudo assim. E quando a gente se converte e conhece a verdade, a gente quer fazer as coisas certas. Porque não é mais, quando a gente conhece a verdade, não é mais eu não vou pecar porque tenho medo de ir para o inferno. Não é mais isso. É, não quero pecar para não entristecer o coração de Deus, para não entristecer e deixar Ele triste. E eu falar, Deus, como eu posso te glorificar hoje? Como eu posso te agradar hoje? Não pensar mais, ai, eu não vou pecar porque tenho medo de ir para o inferno. Não, quando você entende o reino e quando você entende que o Senhor é nosso papai, você vai fazer tudo para tentar agradar Ele e não entristecer o coração dele. Sabe? Eu, quando me converti, eu comecei a entender e comecei a ouvir músicas circulares e começava a sentir tristeza dentro de mim. Aí eu descobri, não, isso me deixa triste, isso não me faz bem. Não, não, não. É adoração. Meus ouvidos, eu quero ouvir a voz de Deus. Eu não quero ouvir o que o mundo está querendo colocar. Ei, teus ouvidos foram criados não para serem lixeira para depositar em lixo dentro de teus ouvidos. Sabe, o osso mais pequeno do corpo é o ouvido. Sabia, pastor? O osso mais pequeno é o ouvido. E quando o Senhor fala, não lembro qual era o profeta, que fala Ezequias, se não me engano, ou Ezequiel, não lembro. Fala para esses ossos secos levantarem. Qual foi o osso mais pequeno que acordou primeiro? Ei, é os ouvidos. Então, ei, cuide do que você está ouvindo. Xaramanakalarabashai. Cuide do que o mundo está querendo depositar nos teus ouvidos, porque teus ouvidos não é depósito de lixo. Eu até no Uber peço, por gentileza, desligar a música que está tocando, porque eu não sou obrigada a ouvir o que o mundo quer me entulhar dentro de mim. Eu quero fazer a vontade do meu Pai. Assim como Jesus vinha e falava, você lê os trechos da palavra, falava, eu vim para fazer a vontade de meu Pai. Ei, você veio para quê? Deus está te chamando e Ele quer transformar a tua vida, mas precisa de mudar muitas coisas que às vezes a gente não se toca, que a gente faz, porque estamos no automático.
E, voltando, eu descobri com 28 anos que eu podia adorar a Deus, pastor. Logo de lá do salão, meu pai me ajudou, eu abri uma loja de roupa. E eu comecei a trabalhar, estava indo muito bem, mas logo depois, eu comecei a dever o aluguel da sala e eu comecei a ficar desesperada, porque eu pensei, meu pai me ajudou e eu vou ter que fechar a loja, vou falar para meu pai, pai, não deu certo, e meu pai vai falar, filha, você me decepcionou. E aquilo me dava uma angústia dentro do meu coração. E começava a entrar pessoas na loja falando de Deus, falando de Jesus. E foram passando pessoas e eu angustiada com a minha situação. E até que um dia uma pessoa entrou e falou, mas eu vou te levar na minha igreja. Eu falei, tá bom. Ela foi e me levou para a igreja dela. Eu lembro que eu entrei na igreja, eu tinha que pôr um véu na cabeça para entrar. E aí eu pensei, uau, é como na mesquita. Claro, é porque Deus trabalha da forma que Ele quiser, no lugar, do jeito que Ele quer. Por quê? Quando você tem que quebrar um monte de coisas aqui, Ele vai ter que mexer seus palitinhos ali no céu. E aí, comecei a ir lá e comecei a ouvir aqueles louvores que pareciam que era o céu. Só que eu não sabia orar, não sabia nada, ninguém me ensinou, eu só ia, entrava, pedia e voltava para casa, sem entender muito. E fui pedindo, Deus, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. E assim foi indo. Se passaram meses e eu já devendo, passando fome, comendo polenta com chimarrão, polenta e pipoca. Era a minha comida. Por muitos anos parei de comer polenta, porque eu não conseguia nem ver mais depois. Mas sabe que vale a pena passar pelo deserto? Porque o dia que Deus te colocar num lugar que não vai te faltar e ver um prato de polenta, você vai lembrar de onde Deus te tirou. E às vezes você não entende. Ai, por que estou passando isso? Por que aquilo? Gente, Deus está marcando você para você não esquecer, porque a nossa carne é podre e fraca e se esquece rápido das coisas, sabe? E isso ficou para sempre dentro de mim. Quando eu vejo um prato de lentilha, de polenta, nunca esqueço de onde Deus me tirou. A gente tem que ser grato. Sabe, muitas vezes a gente não percebe, mas tomar um banho de água quente, eu dou glória a Deus. Porque quantas vezes eu tive que tomar banho de água fria, porque não tínhamos, e com canequinha em um balde. Sabe? Às vezes é necessário passar por esses caminhos para formar nosso coração, para formar nosso caráter, para sermos gratos a Ele. E eu comecei a pedir para Deus, me ajuda, me ajuda. Foi se passando os meses, até que um dia uma pessoa apresentou um fornecedor e ele falou assim, eu vou mudar tua loja, eu vou colocar mercadoria, minha mercadoria, tira tudo daqui e de 30 em 30 dias eu acerto as vendas que você vende. Eu falei, tá bom. De um dia para outro, essa loja virou uma boutique chique. Chão novo, tinha ar-condicionado, mobília nova, sistema, computador, tudo. Eu creio que em 5 meses eu já estava com 3 lojas. Dei entrada para comprar minha casa, foi tudo muito rápido. E aquela moça vinha me buscar para ir para a igreja. Eu falava, não, querida, não tenho mais tempo, tu tá vendo que eu não posso? E eu achava chato ela me chamar, porque eu já não precisava mais de ir para a igreja. Não precisava, porque imagina, Deus já me ajudou. Imagina. Né? Olha a pequenez da minha cabeça. Não, Deus já me ajudou, não preciso mais de ir. E muitas vezes a gente
usa Deus como bombeiro, né? Usa Deus como cura, usa Deus como um monte de coisas. E hoje, casualmente, hoje eu vi uma senhorinha que a filha dela faleceu de câncer, teve 7 anos orando e buscando a Deus e tudo, e a filha faleceu, e hoje eu vi ela falando algo fortíssimo. Falou, eu buscava a Deus pedindo a cura da minha filha, mas hoje eu quero mostrar a Ele que eu amo a Ele, independentemente se minha filha não está aqui. Eu quero mostrar a Ele que não foi só pedido de cura pela minha filha. Então, sabe, a gente é muito ingrato muitas vezes. E eu comecei a crescer muito, muito rápido. E conheci uma pessoa muito mais velha do que eu. Eu sempre fui carente, como eu falei, sempre com um vazio, tentando preencher esse vazio. E a carência de pai também. E essa pessoa era como se fosse um pai, né? Uma imagem de uma pessoa que eu podia contar, que eu podia falar. E ele falou assim para mim, olha, eu posso te ajudar para fazer as tuas vendas em atacado. Eu falei, não, tudo bem. Aí ele foi me ensinando e eu fui começando a produzir minha própria marca, minha própria mercadoria e vender no atacado. E aí eu fui fechando minhas lojas. Só que o que aconteceu? Ele, às vezes, entregava minha mercadoria, ele entregava dele, ele trazia meu dinheiro. E assim foi se passando o tempo. Até que um dia eu fiz um pedido, uma entrega bem grande, num pedido ali, e ele nunca mais apareceu. Ele levou a mercadoria e não apareceu mais. E o que aconteceu? Eu me vi no meio de um desespero, porque eu precisava pagar as contas que a gente produz, recebe o dinheiro e vai pagando. Então, uma bicicleta. E aí eu, desesperada, entrei em depressão, não sabia o que fazer, não passou pela minha cabeça falar para meus pais, só que eu comecei a ouvir vozes que me falavam, se suicida, tira a tua vida, você não é ninguém, você não vale nada. E eu, como não tinha identidade, e sempre fui carente e não sabia quem eu era, eu comecei a acreditar nisso. Eu entrei numa depressão profunda, de choro, de andar com a mesma roupa, não tomava banho, mal comia, respirava, doía. O sintoma de depressão é algo que eu não desejo para ninguém. E não consigo expressar, não dá para expressar com palavras a dor que a gente sente. A gente quer tirar, então, para tirar isso, você acha que é melhor tirar a tua vida mesmo, porque a dor é muito grande. Você não consegue pensar no próximo, nos que estão ao teu lado, nada. Você está tentando tirar essa dor que está sentindo. E eu comecei a acreditar que a melhor saída era tirar minha vida. E aí mesmo, uma das noites, já não aguentei mais a dor que eu estava sentindo e eu falei para Deus, Deus, eu não quero mais estar aqui, eu quero ir embora com você. Só falei assim. E levantei da cama para me enforcar. Minha casa é de 2 andares, é a mesma aqui. E eu fui preparar um lençol para me enforcar. E na hora, meu celular tocou. E quando o meu celular tocou, eu olhei a ligação e eu falei, não vou atender, vou continuar a fazer o que ia fazer. E o celular continuou tocando. E olhei a ligação, falei, é um casal cristão, amigos meus, que eles eram meus fornecedores das mercadorias. Eu falei assim, bom, eles são os últimos a ouvir a minha voz e vou continuar a fazer o que ia fazer. Porque quem vai fazer não fala. Aí eu
fui atender, armei minha voz, minha casa estava todas as luzes desligadas, tudo pronto para desligar o telefone e continuar a fazer o que ia fazer. Eu armei minha voz e falei, oi. Do outro lado, oi, Glorinha, tudo bem? Falei, tudo. Você ligou para nós? Falei, não. Tem alguém com você? Eu falei, não. Mas não tem um homem aí com você? E eu, irritada, queria desligar. Falei, não, Sheila, o que aconteceu? Eu estou sozinha. E ela pegou e falou assim, um homem chamado Ângelo acabou de me ligar agora de teu número de telefone. Quando ela disse Ângelo, eu caí no chão de joelho e comecei a chorar. E eu disse, eu ia me suicidar agora. Eles vieram de Brusque para me socorrer, uns 40 minutos de viagem. Eu, nesse tempo, nesse momento, eu fiquei chorando e falava, Deus, por que eu? Tem tantas pessoas fazendo isso e o Senhor me salvou. Nesse instante ali, eu lembro que eu nunca mais tive vontade de me suicidar, porque ali eu entendi que tinha algo a fazer. Mesmo que o inimigo queira tirar a tua vida, mesmo que você está numa escuridão sem saída, existe uma luz, existe Jesus Cristo, que o Senhor enviou para nos dar a vida eterna. E Ele me deu mais uma chance. E essa chance eu vou gastar só para Ele. Eu não posso gastar a minha vida lá no mundo fazendo de conta. Uma ligaçãozinha e me salvou e tocar minha vida. Não. Eu entendi que Deus estava me chamando. Eu vi a ligação. Do meu celular não tinha nenhuma ligação de saída, mas no celular deles tinha ligação entrante, que era meu número de telefone. 18 segundos falaram com esse tal de Ângelo. Ela disse que quando viu que era eu que estava ligando, ela pegou e falou assim, oi, Glorinha, tudo bem? E do outro lado, uma voz suave de um homem que transmitia paz. Assim foi que ela me disse. Falou assim, não, aqui não é a Glória que está falando, é o Ângelo. Mas ela sabia que eu morava sozinha, que não, era estranho como um homem chamado Ângelo está ligando do celular da Glória. Aí ela falou, então desculpa. E ele falou, não foi nada. Aí ele, tchau, tchau, desligou. Na hora que desligou, ela pegou e retornou a ligação. E eu atendi. Logo, eles me levaram para o encontro com Deus. Eu fui para um retiro, tive um encontro tremendo. Eu entendi a cruz. Foi um processo de vários tempos, vários anos, de ser curada da orfandade, de entender que o meu pai é Deus, porque eu tinha medo dele. Um dia que eu falei para meu pai que Deus era que era pai, ele quase me bate. Eu já tinha mais de 30 e poucos anos. Então, porque para eles é como os judeus, nós somos criaturas. Pai, Deus é Deus. Não podemos chamar ele de pai. É como uma blasfêmia. Tanto é que você vê Jesus, né? Também falando e quiseram matar ele, apedrejado. E então foi um processo de muita cura. Foi um processo de entender. Eu queria muito me batizar. Eu comecei a mudar minhas roupas porque eu comecei a ter vergonha de como me vestia. E não era a pessoa, ninguém falava para mim. Sabe, o Espírito Santo, ele vai te constrangindo. O amor dele te constrange. E a querer fazer tudo o que ele agrada a ele. Não para agradar a tua própria carne, mas falar, Deus, eu te amo mais, por isso que eu vou fazer. Muitas vezes a gente, até eu acho que é o Senhor que ele faz um teste para ver até onde nós podemos ir por amor a ele. Eu já tô assim, ó, com ele, né? Porque para eu fazer um livro com minha cara, do antes e do depois,
nos países árabes, a minha cabeça está a prêmio, né? Então, mas ele mandando, quem impedirá? E assim foi indo. Fui sendo transformada de dentro para fora. Fui entender que aquilo que eu precisava era o Espírito Santo, era Jesus para me encher esse vazio que eu estava sentindo. Eu tive que passar pelo processo da depressão, sabe? O processo da depressão, eu pensei, Deus, mas eu não quero tomar remédio. Se o Senhor ligou e me salvou, como é que a palavra diz que o Senhor é meu psicólogo, o Senhor é tudo. Então, eu não vou tomar remédio. E eu comecei a ir para a escola da igreja, fazendo escolas, tudo que tinha, eu ia. Detalhe, minha vida estava no zero. Eu tinha meses que o meu dízimo, pastor, era de R$1,70. Eu tinha que administrar desses R$7 para poder comer no mês. Então, água eu carregava na igreja. Eu ia com garrafinhas vazias e carregava água. A minha geladeira eu abria, não tinha nada, só tinha água. Eu falava, Deus, muito obrigada por toda a comida que tu tens colocado aqui. Sabe? E hoje eu abro a geladeira e às vezes eu choro. Porque lá atrás, há 9 anos atrás, agora vai se cumprir 10. Eu não tinha nem água para beber, eu pegava da igreja. Mas com tanta alegria de passar pelo processo, sem eu entender nada, pastor, não entendia o que estava vivendo, mas é que eu estava apaixonada por ele, porque eu descobri, né? Eu descobri o amor de Jesus e me batizei, e 12 dias depois eu comecei a falar em línguas. Foi muito rápido, eu não entendia, nem sabia como se fala em língua, não sabia o que era isso, sabe? E foi muito rápido, foi tudo muito rápido. E você tem que querer, porque quanto a parte mais forte é você se ver no espelho e ver a tua sujeira e começar a tirar. E começar a matar a tua carne, de não aceitar mais que a tua carne queira fazer isso, queira fazer aquilo, e você tentar falar, não, você não vai me dominar mais. Porque agora o Espírito acordou e você vai se submeter ao meu Espírito. É ele que vai dominar você, carne imunda. E eu chorava, às vezes, na frente do espelho e batia em mim. Eu falava assim, eu sou maluca mesmo. Eu batia na minha carne assim, falava, você não vai me dominar mais. Você entendeu que você não vai me dominar? Porque a carne, ela luta para se submeter. Mas quando a gente se deixa passar pelo processo, vale a pena. E como eu sempre falo, é melhor estar no deserto com ele do que no palácio sem ele. Não adianta, a gente precisa passar. Não existe com Deus a geração micro-ondas. Não existe. A gente precisa de sim pagar passar o processo. Cada um fomos chamados para alguma coisa. Você foi chamado, tu tens uma identidade. Eu fui chamada, eu entendi o meu lugar, eu entendi o meu chamado. Então, o processo não é para você ficar nele. É para você passar pela fornalha, para depois sair para onde Deus quer te mandar. Porque hoje eu falo sobre a depressão nas escolas, eu falo para as crianças, eu vou para todo lado, aonde me chamarem, eu levo meu livro, Aqui em Balneário, o índice de suicídio é muito grande, tem um Abraço à Vida aqui da prefeitura, a primeira-dama me chamou, eu tenho um depoimento lá. Então, assim, eu fui chamada para resgatar, você foi chamado para resgatar, para ajudar, para plantar, cada um tem. Olhem na Joyce Meyer. Ei, se ela teria ficado no propósito de ser cuidada, olha quantas vidas essa mulher no mundo inteiro, sabe? Quando a gente entende que na pressão da pior parte da nossa vida, não é para ficar ali, não é para nos matar, mas a semente precisa de morrer para poder dar o fruto, a gente
entende isso na geografia certa, no lugar que Deus nos colocou. Eu falo que eu sou libanesa, mas meu coração é brasileiro, porque eu amo este país. Deus me plantou aqui, eu era terra seca. E eu hoje sou terra fértil nessa terra preciosa, sabe? Eu viajo o mundo inteiro, mas eu sou louca para voltar aqui. Não vejo as horas de voltar para o Brasil, sabe? Às vezes eu desço do avião, já quero abraçar o primeiro brasileiro lá na porta, mas vão achar que estou louca, mas não faço. Às vezes quero até beijar o chão, sabe? É algo que Deus depositou, é um amor por esse país. E eu quero falar para você que não desista, que você não pare, que não importa o processo, mas você precisa passar por ele para você dar frutos, para você ser uma árvore frutífera no lugar onde Deus quer te plantar, sabe? Não adianta só, ai, orem por mim, crente 6 horas por mim, e ela não faz nada, nem jejua, está olhando Netflix, pastor. Não adianta. Ah, o pastor está orando aí por mim, não tem problema, agora eu vou. Não. A gente tem que passar pelo processo. A gente pode colocar comida na tua boca, mas você tem que mastigar ela. Eu posso ajudar. Quantas vezes eu vou até a pessoa para resgatar a pessoa do suicídio? Eu faço toda a minha parte que o Senhor me manda. Porque a gente tem que cuidar do corpo, alma e espírito. Então, existe o psicólogo que vai te cuidar da alma. Em si, eu fui na igreja, fui curada da depressão, indo. Comecei a servir. Quando eu vi, a dor foi embora. Eu falei, meu Deus, eu percebi que não tinha mais, sabe? Quando a gente começa a fazer para o próximo e começa a buscar a palavra e começa a tirar, sabe, aquela sujeira podre de anos ouvindo as coisas do mundo e começar a ouvir a palavra, ler a palavra, adorar, jejuar, buscar, ter mais sede e servir. Meu Deus, os princípios que eu aprendi quando eu entrei na igreja, logo disso, foi a palavra que eu ouvi. Mateus 6:33. Procurai primeiro o reino de Deus. Sabe? Quando eu entendi isso, que foi na primeira semana que eu entrei, eu falei, é isso, o segredo é isso, porque eu procurei tanto nas coisas do mundo, procurei correr atrás do dinheiro, procurei ter. Ei, peraí, o segredo não é esse. É primeiro o reino do céu. E quando eu comecei a aprender isso, mudou a minha vida totalmente mudou minha vida, sabe, pastor? E eu quero falar para vocês que vale a pena servir ao Senhor, vale a pena buscar Ele. Longe dele a gente não é ninguém, longe dele a gente não chega a lugar nenhum, sabe? Depois que me converti, eu li a palavra do filho pródigo. Quando estava lendo aquela parábola, eu comecei a chorar porque o Senhor me disse, filha, você só queria o que eu podia te dar, mas você não queria a minha presença. Eu chorei de convulsionar, porque era verdade. E ele falou, sabe, eu posso te dar tudo o que você quiser aqui na terra, mas longe de mim você vai perder tudo. A chave é estar com ele. Não é a quantidade do que você tem, é com quem que você está. Não importa se você tem 2 pães e 5 peixes, importa com quem que você está para multiplicar isso. Ramanashui, Amanakala Rabashoi. Eu ministro sobre a vida de vocês prosperidade em todas as áreas, não somente financeira, prosperidade no espírito, prosperidade em todas as áreas. Espírito de miséria sai agora sobre a vida dessas pessoas. Espírito que está amarrando a vida delas. Agora que venham os anjos, em nome de Jesus, a quebrar essas correntes e cadeias de depressão, de desânimo, de morte, de infrutividade. Aquelas pessoas que estão tentando gerar filhos, Senhor, em nome de Jesus agora. Todo espírito de morte, todo espírito que foi lançado sobre a vida dela para não poder engravidar, seja quebrado agora. O Espírito Santo vem sobre a vida dela agora, em nome de Jesus. Não importa se falaram os médicos que esse útero não presta. Ei,
o Senhor que manda, é o Senhor que coloca, é o Senhor que faz, para glorificar o nome do Senhor. E creia na palavra que foi lançada sobre a tua vida. Já faz tempo falaram para você. Ei, toma posse dessa palavra e não creia no que os médicos falam. Maldito o homem que confia no homem. Ei, que seja o Senhor o que está falando verdadeiro. Em nome de Jesus, sobre a tua vida. Eu ministro vida sobre ti. Eu ministro vida sobre tua casa. Eu ministro vida sobre tua família, sobre tua descendência. Eu quebro agora toda a maldição hereditária que foi trazida de geração em geração para te amarrar, para te deixar como você está. Ei, quebro agora em nome de Jesus. Agora seja quebrado e que por 1000 gerações seja abençoada. Tu e a tua casa. Eu quero falar, pastor, uma coisa. Logo depois que eu me batizei e eu me converti, meu pai falou: você não é mais minha filha. Sabe? E eu descobri meu pai do céu. E eu não me importei com isso. Minha mãe, quando descobriu, falou assim: minha filha ficou louca, fizeram lavagem cerebral. Mas sabe o que aconteceu? Deixa eles falarem, porque a primeira que fala é logo que é a próxima que se converte e se batiza. E foi assim que aconteceu. Foi a próxima a aceitar Jesus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Só que precisa uma pessoa se levantar. Só falta meu pai se converter. E eu creio. Eu creio que o Senhor vai se revelar a ele. E vai sentir o amor do Pai do céu que ele ainda nunca sentiu. Porque ele é órfão. Mas quando ele conseguir ter um encontro real e verdadeiro, vai ser adotado, como eu e vocês fomos adotados. Glória a Deus por isso, em nome de Jesus, pastor. Glória a Deus. Fala do seu livro, Glória. Amém. Então, vou falar que esse livro, há 7 anos, eu demorei a escrever, tive meus processos. Eu lancei ele dia 3 de novembro, o ano passado. Na minha igreja, eu sou do Mevan, sou missionária do Mevan, aqui de Itajaí, e a pastora veio e falou assim: eu quero que você lance teu livro quinta-feira. E quando eu vi, era 3 de novembro. Eu lancei meu livro esse dia, mas o que aconteceu nesse dia? Esse dia se cumpria 9 anos que o Ângelo tinha ligado. E no altar o Senhor falou: o diabo quis marcar a tua morte nessa data, mas eu estou marcando vida sobre essa data. Ei, se cumpria 9 anos, agora vai se cumprir 10. Sabe quando nós passamos e aguentamos o processo? E aguentamos sermos esmagadas para que o azeite saia dessa azeitona? Nós glorificamos o nome do Senhor. E quando eu escuto um testemunho de uma pessoa que foi salva, eu falei: Deus, valeu a pena toda a dor que eu passei por uma alma, porque a vida de uma pessoa vale mais do que o mundo inteiro. Então, ei, deixa você ser esmagada, deixa você ser processada para que o azeite saia. Ei, o vinho mais top é guardado nos lugares mais escuros. É guardado e processado mais tempo. Deixa ser processado, deixa ser processada, deixa ser guardada, deixa ter esse tempo. Mas dói muito, mas vale a pena, porque se eu teria ficado no caminho, eu não estaria glorificando o nome do Senhor. E para honra e glória do Senhor, estou com meu livro aqui, chama A Última Chamada, e aqui a parte de trás, né, a história, tem várias imagens aqui, antes, e enfim, tem várias histórias. Aqui a minha história, eu falo que a minha história é de cura, libertação e salvação, porque tem até o apelo aqui. Então, se tu quiser dar de presente para alguém, pode me chamar em inbox no Instagram, ou coloca ali na minha bio, tem o Amazon, pode comprar lá, mas se você quer que eu mande, eu posso assinar também. E essa semana, este sábado, pastor, Deus colocou no meu coração, há muito tempo atrás, eu tinha orado, né? E Deus colocou no meu coração e nasceu agora o produto de café Ângelo. Produto Ângelo. E esse produto Ângelo, ele vai para 50% do lucro é do Senhor, é onde ele quiser
que eu mande para que instituição é dele. Ou seja, meu patrão do céu, ele manda e eu obedeço. Eu falo que ele é meu patrão, aonde ele quiser. Às vezes a gente não quer ir, às vezes está cansado, às vezes... Mas eu falo, não, tá bom, meu patrão mandou, então eu não posso desobedecer. Esse se chama Ângelo e Café em Sachê. Tem as asinhas aqui. Também é como se fosse um chá, mas é café passado especial. Não é gourmet. Eu descobri que o gourmet não é o top da pirâmide. Esse é o especial, é o top. Aqui atrás você vê que diz Ângelo, o significado, um versículo bíblico, que todos os sachês são diferentes. O código aqui, que você clica aqui, aparece meu testemunho para evangelizar já mesmo a pessoa que vai mandar você o produto. Aí você abre e tem mais outra palavra dentro, junto com o sachê. Tem as tâmaras banhadas em chocolate 70, recheadas com amêndoa. Ângelo também é o mesmo sistema. E uma barrinha de chocolate também, para poder estar evangelizando, levando o anjo mensageiro para todos os lugares onde ele quiser. Glória a Deus. Eu, por mim, ficaria ouvindo aqui muito tempo ainda, mas eu gostaria, Glória, que você orasse por essas vidas que estão aqui. Eu creio que Deus preparou este momento para que pessoas pudessem, através do testemunho, ser tocadas e terem a sua fé ativada. Amém. Porque muitas vezes precisa de um estalo, que é o agir de Deus para ativar a fé. Tem muitas vezes em que nós nos encontramos, por diversas razões, paralisados. Nós nos encontramos engessados, Sim. por inúmeras situações, às vezes, como você dizia, por uma ausência, por um vazio, por uma raiz de amargura, por uma falta de perdão, mas quando Deus chega, Ele muda a história. Aleluia. Às vezes você precisa chegar lá no fundo do poço, mas não importa, porque lá no fundo do poço, ou no fundo da cova dos leões, ou no fundo da fornalha de fogo ardente, Deus Aleluia. se revela. Deus Aleluia. se manifesta. Sim. E eu creio, Glória, que assim como Deus se manifestou na sua Aleluia, vida, Jesus. existe um propósito do Senhor para que Ele se manifeste na vida de muitas famílias. Amém. Que estão carentes de um pai. Perdão. Existe na nossa geração, e você é prova viva disso, não só no Brasil, mas em tudo que é canto desse planeta, uma falta, um vazio, sim, uma ausência de pai. Sim. Tão grande, que é tão grande, mas é tão grande que só Deus é capaz de preencher. Esse vazio é tão grande, o ser humano ele tenta preencher com tantas coisas, mas não são suficientes, porque o tamanho é tão imenso que só o Deus do universo é capaz de preencher esse vazio. E é importante que todos nós entendamos isso, que só o Senhor pode preencher a nossa alma. Você mencionou a mulher samaritana durante o seu depoimento. Aquela mulher tinha um vazio tão grande, ela tentou preencher com 5 maridos. E estava com uma 6ª pessoa já, que não era marido dela. Mas nada foi capaz de preencher aquele vazio. Por quê? Você também mencionou isso. Ela estava sempre indo tirar água da fonte errada. Até que um dia, a fonte verdadeira se apresentou para ela. Glória a Deus. Aleluia. Sabe, Glória, eu sei que Deus se apresentou para você, a fonte verdadeira se apresentou para você. E você tem a missão de levar outras pessoas a conhecerem essa fonte, assim como um dia você conheceu. Aleluia. E você pode achar curioso, mas mesmo sem ter lido o seu livro, o Espírito Santo ministrou ao meu coração a respeito da sua pessoa. Glória a Deus. E eu sei
que Deus te escolheu no meio de tantas pessoas. Ele te escolheu para que você apresente a fonte da vida eterna para pessoas sedentas. Aleluia. Assim como você estava sedenta, assim como você tinha um vazio enorme no seu coração, hoje Deus te chama para que você apresente a fonte que jorra para a vida eterna, para cada canto, desde Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, para cada canto desse planeta. Porque há muita gente carente dessa fonte que jorra para a vida eterna. E você conhece esse vazio. Você experimentou esse vazio. E hoje você sente que o Senhor é aquele que te preenche. Então que você continue, minha irmã, com essa chamada, com esse propósito, e com essa garra, com essa determinação, buscando em primeiro lugar o reino. Aleluia. Porque todas as outras coisas ele vai acrescentar. Pode ter certeza disso. Buscando em primeiro lugar o reino e a sua justiça. Isso. Que venha o reino, que seja feita a vontade dele, aqui na terra, na sua vida, como nos céus. E as outras coisas ele vai acrescentar. Aleluia. Eu gostaria isso muito aí. que você orasse por essas pessoas que estão conosco, quase 30 pessoas conosco aqui na live. Amém. Para que elas recebam da parte do Senhor o toque que ative a sua fé. Há muitos aqui que estão paralisados, estão engessados, estão amarrados, aprisionados por inúmeras circunstâncias, feridas, dores, profundas machucaduras na alma. Mas aleluia, que a fé possa ser ativada. E é só o Espírito Santo capaz de ativar a nossa fé. Não tem outro. É verdade. Não tem outro. Foi o Espírito Santo que ativou a sua fé um dia, Glória. Foi o Espírito Santo que ativou a minha fé um dia. E é o Espírito Santo que vai ativar a fé dessas pessoas que estão conosco. Eu creio em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode fazer essa oração? Com certeza. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar todas essas pessoas que estão aqui nos ouvindo, Pai, recebendo de Ti, Senhor. Que não seja mais o poço errado, pegando água dos lugares errados, pegando água de macumbaria, de lugares místicos, da TV, pegando de lugares água, onde que é água podre, água que não tem vida, Senhor, água que cheira mal. Senhor, em nome de Jesus, que elas possam enxergar a fonte de água viva, que é Tu, Senhor. Que os olhos deles, Senhor, sejam ativados, abertos, para poderem te enxergar. Que os ouvidos sejam ativados agora, pelo nome de Jesus, para que elas possam te ouvir. Senhor, em nome de Jesus, que o olfato seja aberto para elas poderem cheirar o jardim do céu, porque nós moramos no jardim, o Senhor já nos deu o acesso de volta a esse caminho. Senhor, que elas possam entender que nós não precisamos. Oh, aleluia, Shurimana Kalarabaxa, estou sentindo um cheiro de flor agora. Santo, louvado seja Deus. Que nós entendamos que nós não saímos, nós voltamos ao jardim. Saímos por causa do pecado, mas que nós temos acesso novamente a esse lugar. Pai, que os 5 sentidos sejam ativados agora, pelo poder do sangue de Jesus. Pai, em nome de Jesus, e que a fé seja ativa agora, que aquilo que eles não conseguem enxergar, que o Senhor possa mostrar. Senhor, em nome de Jesus, assim como Agar, que não enxergava o poço, mas Deus abriu os olhos e enxergou o poço. O Senhor enviou um anjo para mostrar. Pai, em nome de Jesus, direciona teu povo, para que não seja mais cego, para que os ouvidos se abram, para que se possam ouvir a palavra, que possam se encher de ti, que eles possam procurar primeiro o reino de Deus e que todas as outras coisas sejam acrescentadas. Pai, que elas possam entender o que é
o teu reino. Pai, em nome de Jesus, Senhor, traz a palavra revelada sobre a vida delas, Pai. Em nome de Jesus, que elas não vivam mais, que eles não vivam mais no meio de miséria, Senhor, mas que venham a entender a prosperidade do reino. Em nome de Jesus, Senhor. Liberta, Senhor. Liberta de maldição hereditária. Liberta de tristeza, de espírito de morte. Senhor, livra eles de todo acidente, de todo incidente. Senhor, em nome de Jesus, guarda suas casas, suas famílias. Eu ministro que eles e sua casa servirão ao Senhor. Pai, dá forças, Senhor, àquele que está sem forças. Pai, aquele que está debilitado, aquele que já não aguenta mais, aquele que parece... Ei, Deus te diz, vai mais um pouco, filha. Vai mais um pouco, filho. Anda mais um pouco. Eu estou contigo. Ei, é Ele que te fortalece. Pai, em nome de Jesus, o ministro fortaleça sobre eles. Ânimo, Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Senhor, ministro alegria sobre essas vidas, Pai. Em nome de Jesus, o Senhor está colocando a mão e tirando toda angústia, toda dor, toda tristeza, todo desânimo agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E as pessoas que precisam liberar perdão, que sejam liberadas perdão, Senhor. Em nome de Jesus, que a linguagem dela seja a linguagem do céu, mas não mais linguagem da terra, de murmuração, de queixas, de maldição, de xingamentos, mas que venha, Senhor, na boca dela, Senhor, como mel. Pai, como azeite. Pai, em nome de Jesus, que venha ela ser abençoar pessoas, a lançar palavras de bem, porque assim quando a gente lança coisas boas, volta coisas boas para nós. Senhor, em nome de Jesus, que haja arrependimento do pecado, porque Jesus já está voltando. Pai, que as vestes sejam brancas, que nós possamos ser cada dia mais brancos, porque nós precisamos nos parecer a Ti, Senhor. E nós queremos te esperar, Senhor, com a luz, com a lâmpada acesa e com as vestes brancas. Limpa-nos, Senhor, para nós podermos estar contigo o dia que você voltar. Pai, em nome de Jesus, guarda suas vidas, guarda suas famílias. Em nome de Jesus. E aquilo que estão pedindo, venham a ser entregues hoje, Pai. Aquilo que estão pedindo e orando e clamando, Pai, que venham a ser entregues em cada lugar. Que os anjos... mensageiros entrem em cada casa, Pai. Em nome de Jesus. Que todo demônio que estava lá dentro venha sair agora. Em nome de Jesus. Arrancado agora. Em nome de Jesus. E que a paz habite nesse lugar, Pai. Que a paz que excede de todo entendimento entre nos corações, Senhor. E que a alegria do Senhor seja a força de cada um. E que não é para parar, mas é para persistir e continuar contigo, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Pai, ainda na tua presença, eu quero te agradecer pela vida da missionária Glória Raad, porque foi o Senhor quem a chamou pelo nome, foi o Senhor quem a escolheu, e foi o Senhor quem a tirou de um laço de morte, para que ela pudesse ser canal de bênçãos e porta-voz de vida eterna. Pai, em nome de Jesus, eu me coloco agora repreendendo toda e qualquer ação do inimigo contra a sua vida, toda e qualquer ação do inimigo contra o seu lar e contra a sua família, toda e qualquer ação do inimigo contra a sua saúde, toda e qualquer ação do inimigo contra o seu ministério e contra os seus bens, caia por terra em nome de Jesus. Pai, eu posso ver o quanto a jornada da tua serva tem incomodado o inferno. E o quanto o inimigo está se mobilizando, porque ele só veio para roubar, para matar e para destruir. E o quanto ele tem se mobilizado para paralisar a ação da missionária Glória. Mas nós repreendemos porque ele já está derrotado pelo poder que há no nome de Jesus. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Por isso, nessa noite, Pai, em nome de Jesus, eu repreendo todo levante do inferno, toda obra maligna
cobrindo a vida da tua filha com o sangue do Cordeiro. Amém. E no mundo espiritual, os umbrais e a verga das portas da sua casa sejam revestidas Amém. com o sangue do Cordeiro, Amém. protegendo, livrando, guardando de todo e qualquer Aleluia. laço, toda e qualquer cilada, toda e qualquer investida do inimigo. Porque o Senhor bem sabe o chamado que tem para a vida dela, o chamado que tem para que ela possa ser canal de bênçãos, assim como ela atravessou o vale da sombra da morte, que ela possa, Senhor Jesus, ser aquela que pode tirar outras vidas deste laço, deste caminho escuro e sombrio do Amém. vale da sombra da morte. Porque, como diz Davi no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Pai, em nome de Jesus, que o teu Espírito venha agora revestir com graça, com livramento pleno, com poder e autoridade a vida da glória, em nome de Jesus, capacitando-a mais e mais para romper em fé naquilo que o Senhor tem para a sua vida, no seu chamado. Porque assim como certa vez o Senhor disse ao seu servo Ananias, vai, impõe sobre o meu filho Saulo as tuas mãos para que ele torne a ver, porque eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome, pois este é para mim vaso escolhido para falar a gentios e a reis e a todo o povo judeu. Senhor Deus, eu creio que o Senhor vai enviar, eu creio que o Senhor ainda vai enviar a glória para falar para os seus conterrâneos. Eu creio que o Senhor ainda vai enviá-la para falar ao Islã com autoridade dos céus, para romper em fé do mundo espiritual, quebrando hostes, principados e potestades, em nome de Jesus. Pai, que ela possa ser capacitada de forma extraordinária e sobrenatural, como Saulo de Tarso um dia foi. Porque Deus o escolheu. Este é para mim vaso escolhido. Esta é a palavra que Deus coloca em meu coração. É para mim vaso escolhido, porque eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. Pai, completa a tua obra na vida da tua filha, trazendo, Senhor Deus, um mover poderoso de autoridade no mundo espiritual, que ela possa verdadeiramente ter autoridade do Senhor para falar, e que as hostes, que os principados, que as potestades, que as cadeias que tornam cegos e surdos os corações das pessoas caiam por terra e sejam quebradas em nome de Jesus. Pai, eu repreendo toda venda, toda amarra que tem impedindo o pai dela de se render aos pés do Senhor Jesus Cristo. O inimigo tem cegado, o inimigo tem ensurdecido, o inimigo tem impedido que ele ouça a voz do Senhor, mas nessa noite eu repreendo em nome de Jesus. Que esta seja uma prova, Senhor, de que o Senhor completa a obra na vida da tua serva. Que o seu pai venha se render a Cristo de forma plena, de forma poderosa e sobrenatural, que caiam agora as vendas dos olhos espirituais, que caiam agora os tampões dos ouvidos espirituais, em nome de Jesus. Eu oro e agradeço a Deus por este momento que os céus prepararam, pois toda a glória, toda a honra e todo o louvor são para o Senhor dos Exércitos, o único digno de receber o nosso louvor e adoração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. E amém. Obrigada, pastor. Prepare-se. Você vai, em breve. Você não falou 10 anos? Você vai entrar num outro patamar no seu ministério. Você vai ser enviada para o lugar mais inóspito que um missionário pode ir. Amém. Que é o Islã. Esse é o seu chamado. Sim. Esse é o seu ministério. Sim. E foi para isso, aleluia, que Deus te salvou.
Amém. Foi para isso que Deus rompeu o laço de morte que se envolvia sobre você. Literalmente você ia terminar seus dias num laço. Sim. Mas como está escrito no Salmo 124, o laço se quebrou. Aleluia. O laço se quebrou. Aleluia. Deus quebrou o laço de morte que Satanás preparou para a sua vida. Para que você seja canal de bênçãos, Glória. Amém. Para levar aqueles que, como você, têm um vazio de pai. Aqueles que, como você, têm uma ausência aqui dentro de um Deus que é severo. De um Deus que é austero e castiga e é punitivo. Sabemos que esse não é o nosso Deus. O nosso Deus é Pai. O nosso Deus é amor. E Ele te amou tanto que Ele parou tudo. E falou, essa simplesmente é minha. E o inimigo não tem poder para tirar a sua vida. Aleluia. Que você possa realmente ser este canal de bênçãos. Amém. Porque vai começar um novo momento no seu ministério. Amém. Prepare-se. Tudo que você viveu até aqui foi só o começo. Foi só a preparação. Porque você vai para o cenário mais inóspito que um missionário pode enfrentar. E foi para isso que Deus te salvou. Amém. Erga a sua cabeça, porque você é bem-aventurado. E a palavra que Deus colocou no meu coração foi a mesma. Olha só a importância. A mesma palavra que Deus disse a respeito do apóstolo Paulo. Esta glória Raad é para mim, faz escolhido. E eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu. Será enviado, como Paulo foi, para falar para gentios, para judeus, para árabes, para muçulmanos, toda sorte de pessoas. Aleluia. Que Deus usa a sua história para mudar histórias. Aleluia. Seu livro será traduzido para muitos idiomas. Amém. E vai alcançar muitas terras distantes. Aleluia. A glória do Senhor Amém. se revelará. Aleluia. Enquanto você achava que estava só, Deus caminhava ao seu lado. Aleluia. Ele nunca deixou de estar ao seu lado. E em todo esse tempo, Ele estava te preparando para aquilo que vai começar a partir de agora, 3 de novembro de 2023. Marque esta data na agenda do seu coração, espiritualmente, é o seu começo. 3 de novembro de 2023. Deus não brinca em serviço. Deus não perde batalhas. Quando o diabo achou que tinha ganhado, o Ângelo veio. Deus intervém. Deus muda a história. Coração quebrantado e contrito, Ele não rejeita. Deus te acolheu. Assim como você foi acolhida, Ele vai te usar para acolher muitas pessoas. Aleluia. Eu agradeço muito a Deus por ter me permitido esta oportunidade. Tenho que agradecer também a missionária Lilian Alexandre, que foi a ponte. Uma bênção, a missionária querida. Exatamente. E eu agradeço a Deus por isso. Estarei orando por você. Amém. Sei que dura é a sua chamada. Preciso de intercessores aí, viu? Muito. Dura é a sua missão. Mas eu sei que o nosso Deus vai à sua frente, endireitando os caminhos tortos, Amém. quebrando as portas de bronze e despedaçando as trancas de ferro. Independente disso, você tem o meu contato pessoal, me coloco à sua disposição. Sempre que você
desejar. Tenha neste servo do Senhor Obrigada, aqui pastor. um respaldo para a sua vida. Obrigada. Porque eu sei o que Deus me mostrou a respeito de você. Aleluia. Deus me mostrou a respeito do seu ministério. Eu via pessoas desesperadas em pânico. E quando você abria a boca para falar, o Senhor trazia paz aos corações. Amém. Da sua boca saíram chamas como que de fogo, Chore. que irão Chore. quebrar amarras do inferno. Amém. Você não tem ideia do que Deus começou a fazer no mundo espiritual nesta noite. Poucos dias antes do 3 de novembro. Aleluia. Ele, literalmente, deu início àquilo para o qual ele te escolheu. Amém. Então, simplesmente, prepare-se. Amém. Prepare-se. Porque Amém. Deus tem na sua vida um projeto poderoso. Glória a Deus. Deus tem na sua vida. Porque Ele viu a sinceridade com a qual você se entregou a Ele. Ele viu a sua entrega e se agradou disso. Muitas vidas serão curadas e alcançadas, transformadas. E você será canal de bênçãos. Amém. Onde você nem sequer consegue imaginar. Sim. Que Deus te abençoe, Amém. que Ele complete a obra na sua vida. E olha, nessa noite, eu vi o seu pai com olhos vendados e ouvidos tapados. E o Senhor arrancava esses temores. Por isso ele tem resistido, os olhos fechados e os ouvidos também. Essa é a prova que o Senhor vai te dar nos próximos dias, para que você saiba que Deus não está de brincadeira. Aleluia. Para que você saiba que Deus honra. Porque quando você se coloca na presença dele para fazer a vontade dele, ele também, a ele, agrada satisfazer o desejo do seu coração. Ele sabe o quanto você tem pedido pela salvação do seu pai. Sim. E ele vai te conceder isso. Amém. Ele vai te conceder Amém. isso. E quando você for falar, você vai poder dizer, Deus salvou a minha casa. Dia 3 Deus de novembro salvou. eu vou estar lá na Argentina. Eu vou ver meu país, a data. Eu vou estar em viagem para lá. Prepare-se para viver o sobrenatural. Amém. Prepare-se para viver o sobrenatural. Amém. Comece a se consagrar, buscar, descer mais profundo. Amém. Amém. Até o dia 3. Faça uma consagração. Amém. Busque na madrugada, no jejum. Amém. Porque Deus está abrindo, descortinando o mundo espiritual. Aleluia. E Ele te deu nas mãos, presta muita atenção, minha irmãzinha, Ele te deu nas mãos uma chave. E com essa chave, você vai abrir cadeias e saquear o inferno. Amém. Quem vai ser saqueado é Satanás. Porque as almas que estão prisioneiras serão. Aleluia. Toma posse. Que Deus vai fazer muito mais além do que tudo quanto você pediu ou pensou. Amém. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu ao coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aleluia. Deus te abençoe. Abençoe Eu só vou vocês. pedir uma gentileza. Eu vou desativar os comentários. Vou pedir, como na minha telinha aqui, a ministração todinha só não apareceu a sua imagem, só a minha. Mas eu sabia que isso já aconteceu outras vezes. Então eu vou pedir para alguém fazer um print, depois me mandar. Talvez a Lilian possa fazer isso. Sim. Aí até eu vou pôr o livro também. Por favor, por favor.
Eu não estou vendo você, então faça o seu sorriso aí, o pessoal faz o print e depois me manda. Se a Lilian puder fazer isso. Aí, Deu? Será? não sei, mas deve ser, né? Deve ter dado. Espero que sim. Ai, faça outro com café, Ângelo, também. Ok, vamos fazer outro então. Vamos lá, deixa eu desativar de novo aqui. Espera aí. Pronto. Pronto, gente. Marquem a gente aí, eu quero guardar as fotos também. Pastor, tudo que você falou já foi falado por vários profetas, então só confirmando, o Senhor me chamou para aqueles países mesmo, e tudo que você falou, eu sei que foi boca do Senhor. Muito obrigado, viu? Deus abençoe sua casa, sua família, e continue usando a sua vida, viu? Em nome de Jesus. Obrigada. Minha casa está à sua Vou lhe disposição. passar. Fique à vontade. Obrigada. Vou lhe passar depois os testemunhos, quando meu pai se converter. Com certeza. Amém. Glória a Deus. Fiquem todos na paz. Um grande abraço. Cheiro no coração. Obrigado, Glória. Obrigada. Fica com Deus. Vá em Deus paz. Deus abençoe abençoe a todos. Shalom. Shalom.